O helicóptero cortou através da névoa do Pacífico como uma agulha atravessando seda cinzenta. Doutora Anya Volkov pressionou a testa contra o vidro frio, observando a ilha fortaleza emergir das águas como uma catedral de aço e vidro. O arquipélago sentinela, território de ninguém, o lugar perfeito para o crime perfeito. Seu coração batia descompassado, não pela altitude, mas pela proximidade. 34 anos procurando respostas. 34 anos carregando a última carta da mãe, aquela que dizia: "Ele roubou algo de mim, Anya, algo que não posso nomear. Procure Victor Messina, ele saberá." 3 semanas depois, Irina Volkov havia se jogado da ponte Golden Gate. "Primeira vez no Sentinela, doutora Volkov." A voz do piloto invadiu seus pensamentos. "Sim. Conselho não solicitado. Não confie em nada do que ver lá. Especialmente não confie no velho." Anya virou-se bruscamente. "Você o conhece, Victor Messina?" O piloto manteve os olhos fixos à frente. "Trabalhei para ele por 12 anos. Hospitais, clínicas experimentais, pesquisa neural. Até o dia em que acordei e não conseguia lembrar o rosto da minha filha." Ele finalmente olhou para ela e Anya viu algo aterrorizante em seus olhos, vazios como quartos abandonados. "Ainda sei que tive uma filha, sei os fatos, mas a memória dela, o sentimento, desapareceu, como se alguém tivesse recortado aquela parte de mim com uma tesoura." O helicóptero pousou antes que Anya pudesse responder. A plataforma de pouso estava deserta, exceto por uma mulher alta de terno preto segurando um tablet luminoso. Asiática, talvez 28 anos, com olhos que avaliavam Anya como um scanner de segurança. "Doutora Volkov, bem-vinda ao Arquipélago Sentinela. Sou Yuki Tanaka, coordenadora do evento. Seu convite, por favor." Anya entregou o cartão holográfico. Custara 3 anos de economias e favores a pessoas perigosas para consegui-lo. Yuki passou-o por um leitor biométrico. Verde. "Excelente. A senhorita é a 4ª convidada a chegar. O senhor Messina aguarda todos os participantes antes de iniciar as boas-vindas formais." Yuki começou a caminhar em direção à estrutura principal. "Acompanhe-me. E doutora Volkov?" "Sim." Todas as comunicações externas foram bloqueadas desde que pousou. Todos os dispositivos eletrônicos pessoais foram desativados remotamente, por segurança. O sorriso de Yuki não chegou aos olhos. O senhor Messina leva a privacidade muito a sério. Atravessaram corredores de vidro suspensos sobre o oceano. A arquitetura era deliberadamente desorientadora. Ângulos impossíveis, espelhos estratégicos, pisos transparentes que revelavam águas turbulentas 10 andares abaixo. Anya percebeu a intenção: fazer os visitantes se sentirem flutuantes, desconectados, vulneráveis. "Quantos funcionários trabalham aqui?" perguntou Anya. "No momento, apenas eu e a equipe médica do Sr. Messina. Todos os outros foram dispensados para o evento." "Por quê?" Yuki parou diante de portas duplas de ébano. "Porque o que acontecerá nas próximas 72 horas não pode ter testemunhas." A sala de recepção era obscenamente luxuosa. Madeira rara, arte contemporânea nas paredes, um bar com garrafas que custavam mais que carros. 3 pessoas já estavam presentes, espalhadas estrategicamente pelo espaço, cada uma mantendo distância territorial dos outros. Anya reconheceu Marcus Chen imediatamente. Impossível não reconhecer o rosto que aparecia em capas de revistas tecnológicas. 52 anos, mas com aparência de 40 graças a tratamentos caros. Terno cinza impecável, postura militar. Ele segurava um copo de uísque e observava o oceano através das janelas panorâmicas com a intensidade de quem calculava ativos. No sofá de couro, próximo à lareira elétrica, estava um homem de batina negra. Father Thomas Reeves, presumiu Anya, reconhecendo-o de fotos em artigos sobre bioética. 61 anos, cabelos grisalhos, mãos entrelaçadas em postura que poderia ser oração ou ansiedade. Um rosário pendia de seus dedos. A terceira pessoa a intrigou. Jovem, asiática, roupas casuais, mas claramente caras, jeans de grife, jaqueta de couro italiana, cabelos curtos com mechas azuis.
Ela estava agachada perto de uma estante, fotografando os títulos dos livros com nada. Suas mãos simulavam o gesto, mas não havia câmera. Memória fotográfica, pensou Anya, ou tentando disfarçar nervosismo. Ah, nossa neurocirurgiã chegou. Marcus Chan virou-se, sorriso comercial perfeitamente calibrado. Doutora Anya Volkov, li seu paper sobre fragmentação memorial em pacientes com Alzheimer. Fascinante trabalho. Obrigada. Anya manteve a voz neutra. Não era um elogio, era uma demonstração de poder. Eu sei quem você é. Eu pesquisei você. Marcus Chan. Ele estendeu a mão. Anya apertou-a brevemente. Palma seca, aperto firme demais. CEO da Synaptic Flow. Talvez já tenha ouvido falar. Quem não ouviu? A voz veio da garota asiática, que agora se aproximava com um sorriso debochado. Maior conglomerado de neurotecnologia do hemisfério ocidental, também famoso por processos trabalhistas e 3 investigações federais por teste não autorizado em humanos. Mas quem está contando? Marcus fulminou-a com o olhar. E você seria... Elara Nakamura. Ela não ofereceu a mão. Consultora freelance. Mentira, Anya pensou imediatamente. Havia algo predatório na forma como Elara observava cada pessoa. Não consultora. Jornalista, talvez. Ou algo pior. Father Reeves levantou-se do sofá, movendo-se com deliberada suavidade, como se tentasse não assustar animais selvagens. Thomas Reeves, representando interesses espirituais neste evento. Sua voz tinha um sotaque irlandês suave. Perdoem-me se pareço desconfortável. Lugares como este me fazem questionar minhas escolhas de vida. Um padre num leilão de memórias? Elara riu. Isso é ironia ou hipocrisia? Talvez ambos. Reeves sorriu tristemente. Mas também necessidade. Se o que ouvi sobre o Sr. Messina é verdade, alguém precisa estar aqui para testemunhar, para garantir que certas linhas não sejam cruzadas. Muito nobre. Marcus voltou ao bar, servindo-se de mais uísque. E completamente ingênuo. Padre, essas linhas foram cruzadas há décadas. Estamos apenas aqui para comprar os recibos. A tensão na sala era palpável quando as portas se abriram novamente. O 5º participante entrou com a presença de uma sombra ganhando forma. Khalil Assad, 45 anos, árabe, completamente careca, olhos escuros e insondáveis. Vestia um terno preto que absorvia a luz. Não cumprimentou ninguém, simplesmente caminhou até a janela oposta a Marcus e ficou ali, imóvel como uma estátua. Encantador, murmurou Elara. Yuki entrou logo atrás dele. Senhoras e senhores, agora que todos os convidados chegaram... Todos? Marcus interrompeu. O convite mencionava 6 participantes. Correto, o 6º, Yuki verificou o tablet, chegará de forma não convencional. Antes que alguém pudesse perguntar o que aquilo significava, as luzes diminuíram. As janelas panorâmicas escureceram, tornando-se espelhos. E no centro da sala, projetada em holograma de altíssima definição, apareceu a figura de um homem. Victor Messina. Anya sentiu o ar escapar de seus pulmões. Ele estava mais velho do que nas fotos que encontrara. 89 anos, corpo consumido pela doença, pele translúcida, esticada sobre ossos proeminentes. Mas os olhos, Deus, os olhos eram jovens, febris, ardentes com inteligência cruel e algo mais, culpa talvez, ou desespero. Bem-vindos, disse Victor, voz surpreendentemente forte para alguém à beira da morte. Perdoem a dramaturgia, mas meus médicos insistem que eu minimize esforço físico. 72 horas, dizem, talvez menos. Ele sorriu, uma expressão horrível, como uma ferida abrindo. Portanto, vamos aos negócios. Onde você está? Perguntou Marcus. Nesta instalação? Próximo o suficiente para supervisionar, distante o suficiente para a segurança, a minha e de vocês. Victor moveu-se no holograma, ou melhor, o holograma seguiu seus movimentos em algum lugar. Vocês foram selecionados entre centenas de candidatos. Cada um de vocês representa uma faceta diferente da humanidade: ciência, comércio, fé, verdade, sombras e vingança.
Ele olhou diretamente para Anya e, de alguma forma, através da projeção, ela soube que ele sabia. Nas próximas 3 noites, leiloarei 12 memórias. Não quaisquer memórias. Memórias que mudaram o mundo, que construíram impérios, que destruíram vidas. Memórias que, se possuídas, darão a cada um de vocês poder inimaginável. E o lote final? A voz de Halil era seca, desértica. Suas primeiras palavras. Victor virou-se para ele. Ah, sim, o lote 13, não listado no catálogo, oculto até a última noite. Pausa dramática. A memória que explica tudo. A origem da tecnologia, a verdade sobre como ela realmente funciona. E ele olhou para cada um deles, lentamente. E o custo verdadeiro de cada transferência, o que é tomado quando algo é dado. Silêncio absoluto. Father Reeves foi o primeiro a falar. Tomado? Do doador ou do receptor? Descobrirão logo, padre. Victor inclinou-se para a frente, conspiratório. Mas primeiro, preciso que todos compreendam as regras. 1. Todas as memórias serão leiloadas em moeda anônima não rastreável, Messina Coins, já depositados em contas que receberão após verificação biométrica. 2. Uma vez que uma memória é transferida, o processo é irreversível. Não há devolução, não há arrependimento. 3. Qualquer tentativa de deixar a ilha antes do término do leilão resultará em consequências desagradáveis. Você está nos mantendo prisioneiros? Elara deu um passo à frente. Estou protegendo meu investimento e o de vocês. Victor sorriu novamente. Senhora Nakamura, posso chamá-la pelo nome verdadeiro ou prefere manter a farsa? Elara empaleceu. Não há jornalistas aqui, não há infiltrados, apenas compradores. Ele apontou para um colar que Elara usava. Esse pingente contém um transmissor experimental. Não funcionará. Yuki já o desativou, mas admiro a tentativa. Como você? Porque eu sei tudo sobre cada um de vocês. Victor apontou para Marcos. Senhor Shen, sua empresa está há 3 meses da falência. Seus investidores descobrirão que metade de suas patentes é fraudulenta. Você precisa da minha tecnologia para salvar seu império. Marcos não negou. Apenas apertou o copo com força suficiente para rachar. Father Reeves, o Vaticano enviou você porque teme que eu tenha provado, cientificamente, que não existe alma, que consciência é apenas elétrica. Você está aqui para encontrar evidências do contrário, ou destruir evidências do contrário, dependendo do que for mais conveniente. O padre abriu a boca, fechou-a. Senhor Assad, você não representa interesses anônimos, representa o consórcio de Zurique, aqueles que financiaram meus experimentos iniciais e agora querem apagar qualquer conexão. Você foi enviado para comprar o último lote e destruí-lo, ou, se isso falhar, para me destruir. Halil não reagiu, nem confirmou nem negou. Doutora Volkov, Victor pausou, e algo mole apareceu em seu rosto, talvez remorso. Você está aqui porque sua mãe me fez uma promessa antes de morrer. Uma promessa que falhei em cumprir. Você veio buscar verdade. Encontrará, mas não a verdade que espera. Lágrimas quentes queimavam os olhos de Anya, mas ela a segurou. Você a conhecia. Conhecia. Silêncio pesado. Irina era extraordinária, e eu a destruí. A confissão deveria ter trazido satisfação, mas Anya só sentiu náusea. E quanto a mim? Elara cruzou os braços, já que está sendo tão transparente. Você, senhora Nakamura, está aqui porque vendeu sua alma para uma organização de notícias que prometeu exposição global desta história. Mas o que não lhe disseram é que essa organização pertence, através de 5 empresas fantasmas, a mim. Você está relatando para seu alvo. Irônico, não? Elara pareceu doente. Então agora sabem, Victor endireitou-se ou o holograma simulou isso. Todos estão aqui por razões egoístas. Todos estão comprometidos. Todos têm algo a perder.
Isso nos torna honestos, de certa forma. Não há ilusões de moralidade. Você é um monstro, sussurrou Father Reeves. Sou um cientista que foi longe demais e um homem que está morrendo. A linha entre as duas coisas é mais fina do que imagina, padre. Victor olhou para todos eles, uma última vez. Descansem hoje. Amanhã à noite, às 20 horas, o leilão começa. E o que os guiará aos seus aposentos. Suítes individuais, devidamente confortáveis. Aproveitem a hospitalidade enquanto durar. O holograma começou a piscar. Ah, e uma última coisa. Victor sorriu, desta vez genuinamente triste. Alguns de vocês não sobreviverão até o fim. Não por minha causa, por causa um do outro. Quando colocamos pessoas desesperadas em uma sala com a promessa de salvação, bem, a história mostrou o que acontece. A projeção desapareceu. Os 6 ficaram em silêncio por longos momentos. Então, Marcos jogou o copo de uísque contra a parede, onde explodiu em 1000 fragmentos. Esse desgraçado psicótico! Linguagem, por favor, murmurou Reeves, mas sem convicção. Ele está blefando, disse Elara, mas sua voz traía a incerteza. Tem que estar. Não pode saber tudo sobre todos nós. Pode. Khalil finalmente se virou da janela. Messina construiu o maior banco de dados neurais do mundo. Hospitais, clínicas, programas de saúde pública em 30 países, todos alimentando dados para seus servidores. Imagens cerebrais, históricos médicos, análises psicológicas. Ele não adivinha, ele sabe. Você parece bem informado, observou Anya. É meu trabalho. E seu trabalho é nos matar? Khalil encontrou seus olhos. Meu trabalho é evitar que certas informações se tornem públicas. Como farei isso, depende de todos vocês. Uma ameaça. Marcos riu amargamente. Fantástico. Aprisionados numa ilha com um assassino corporativo, uma jornalista mentirosa, um padre hipócrita e... Ele olhou para Anya. Uma neurocirurgiã com agenda pessoal. Quais são as chances de que isso termine bem? 0, disse Father Reeves calmamente. Por isso precisamos estabelecer regras. Confiança mútua. Confiança? Elara cuspiu a palavra. Você ouviu o homem. Todos aqui querem algo. E há apenas 12 lotes, 13 com o final. Matemática simples. Nem todos conseguirão o que vieram buscar. Então proponho uma aliança, disse Anya, surpreendendo-se com sua própria voz. Todos olharam para ela. Claramente Messina quer que nos matemos, quer transformar isso num espetáculo gladiatório. Então não faremos isso. Compartilharemos informações, coordenaremos lances, garantiremos que cada um consiga pelo menos parte do que precisa. Ingênuo, disse Khalil. Estratégico, corrigiu Anya. Numa guerra, quem luta contra todos perde, mas aliados temporários podem derrotar um inimigo comum. E Messina é nosso inimigo? Perguntou Marcos intrigado. Messina é uma isca, disse Anya. O verdadeiro inimigo é a tecnologia. A pergunta é, vamos perpetuá-la ou destruí-la? Silêncio. Então Father Reeves levantou-se. A doutora tem razão. Individualmente somos compradores. Juntos podemos ser juízes, avaliar se esta tecnologia deve existir. E se decidirmos que não deve? Perguntou Elara. Então encontramos uma forma de garantir que morra com Messina. Marcos pensou. Então assentiu lentamente. Aliança temporária, mas deixemos claro, se o lote final for o que penso que é, a fórmula completa, não compartilharei. Preciso dela mais do que qualquer um de vocês. Egoísmo honesto, disse Khalil. Posso respeitar isso. Muito bem, aliança temporária. Mas se alguém tentar me enganar, ele deixou a ameaça pairar. E o que entrou naquele exato momento? Perdoem a interrupção. Estão prontos para ver seus aposentos? As suítes eram idênticas em layout, mas personalizadas de formas perturbadoras. A de Anya continha livros médicos que ela possuía em casa, música clássica que amava, até fotografias emolduradas de sua mãe que definitivamente não deveriam estar ali. Ele roubou minha vida, pensou Anya, tocando uma foto de Irina. Catalogou cada detalhe.
Uma maleta de metal descansava sobre a cama. Dentro, um tablet com interface elegante e simples. Texto apareceu. Doutora Volkov, suas Messina Coins, 500 mil. Lances mínimos variam de 50 mil a 200 mil por lote. O leilão começa em 22 horas. Aproveite para explorar a instalação. Todas as áreas estão abertas, exceto minha ala médica. Jantaremos juntos às 19 horas. Presença obrigatória. V.M. Anya jogou o tablet na cama. Exploração era exatamente o que ela queria. Mas primeiro precisava pensar. Sentou-se na varanda privativa. Cada suíte tinha uma, suspensa sobre o oceano. O sol estava se pondo, tingindo as águas de vermelho sangue. Mãe, pensou ela, o que ele fez com você? A última carta de Irina tinha sido enigmática. Ele roubou algo de mim, algo que não consigo nomear. Não consigo lembrar do seu pai, Anya. Sei que o amei, sei que tivemos você, mas quando tento visualizar seu rosto, há apenas vazio, como se essa parte de mim tivesse sido apagada. Victor Messina sabe por quê. Faça-o pagar. Na época, Anya pensou que fosse paranoia, talvez demência precoce. Mas agora, depois do piloto do helicóptero dizer quase a mesma coisa, a tecnologia não transfere, ela rouba. Uma batida na porta interrompeu seus pensamentos. Elara estava no corredor, expressão séria. Posso entrar? Anya hesitou, então abriu espaço. Elara entrou, verificando o ambiente com olhos de jornalista ou espiã. Anya ainda não decidira qual. Vim me desculpar, disse Elara, pela farsa. Você estava certa ao desconfiar. Você é jornalista investigativa? Era. Agora, não sei o que sou. Elara sentou-se na beira da cama. Recebi a atribuição há 6 meses. Infiltrar o círculo de Messina, documentar o leilão, expor a tecnologia. Achei que seria simples, mas quanto mais investigo, mais percebo que isso é maior do que uma história. É uma conspiração que atravessa governos, corporações, o sistema médico global inteiro. E quando planejava contar a verdade? Assim que tivesse provas concretas. Mas agora, Messina diz que trabalho para ele indiretamente. Elara riu amargamente. Talvez sempre tenha trabalhado. Talvez toda a operação foi orquestrada para trazer pessoas como nós aqui, para o último ato dele. O que você acha que ele quer? Redenção? Exposição? Talvez ambos. Elara olhou para Anya. Mas suspeito que tem uma reação especial com você. A forma como ele falou sobre sua mãe? Ele a matou. Indiretamente, talvez, mas não acho que tenha sido intencional. Havia culpa real em sua voz. Elara inclinou-se para a frente. Doutora Volkov, Anya, podemos ajudar uma a outra. Você quer verdade sobre sua mãe? Eu quero exposição. Ambas exigem evidências que provavelmente estão no lote final. Se unirmos recursos, você quer que compartilhemos informação? Quero que não nos matemos competindo pelo mesmo prêmio. Anya ponderou. Confiar em uma jornalista infiltrada? Loucura, mas isolamento aqui seria suicídio. Está bem, disse Anya, mas nada de omissões. Verdade total. Concordo. Elara estendeu a mão. Anya apertou-a. Então me conte, disse Anya. O que você descobriu sobre a tecnologia de Messina antes de vir para cá? Elara puxou um pequeno notebook da jaqueta, papel e caneta, não digital, inteligente. A tecnologia se chama transferência engramática neural. Em teoria, funciona assim. Memórias são padrões específicos de conexões sinápticas. A tecnologia de Messina pode mapear esses padrões, codificá-los em dados digitais e depois reimprimi-los em outro cérebro. Isso é impossível, ou deveria ser. Por isso é ilegal em todos os países signatários da Convenção de Helsinki, mas Messina começou a pesquisa há 40 anos, quando a ética era mais flexível. Usou pacientes em hospitais psiquiátricos, prisioneiros, imigrantes ilegais, pessoas sem voz. Elara virou páginas. Os primeiros experimentos foram desastrosos. Receptores desenvolviam psicose, fragmentação de identidade, catatonia. Muitos morreram.
E os doadores? Isso é a parte estranha. Oficialmente, doadores não sofrem efeitos colaterais. É apenas leitura não escrita. Mas há relatos não confirmados. Pessoas que doaram memórias e depois desenvolveram depressão profunda, perda de identidade, amnésia dissociativa, como se algo tivesse sido removido. O piloto, a mãe de Anya. Messina sabe disso? Se não sabe, é o único. Elara fechou o caderno. Minha teoria. Ele aperfeiçoou o aspecto técnico. A transferência funciona. Mas há um custo oculto que ele não compreende completamente. Ou compreende e não se importa. Qual seria o custo? Não sei, mas acho que o lote final revelará. O jantar foi uma experiência surreal. Uma mesa comprida de mogno, iluminada por candelabros reais, não LEDs disfarçados, disposta com prataria que provavelmente valia mais que um ano de salário de Anya. E o que serviu 7 lugares, 6 para os participantes e 1 na cabeceira, vazio. Não, eu aceito minha responsabilidade. Estou morrendo, Dra. Volkov, mas a tecnologia sobreviverá a mim. A menos que... Ele pausou. A menos que vocês a destruam. Silêncio absoluto. O lote final, continuou Victor, contém a chave mestra, a arquitetura completa da tecnologia. Quem possuir essa memória pode replicá-la, aperfeiçoá-la, comercializá-la, ou pode garantir que morra para sempre. Essa escolha não é minha. Você está armando uma competição moral, disse Father Reeves. Estou forçando uma escolha que a humanidade evitou por muito tempo. Até onde iremos para possuir experiências que não são nossas, para viver vidas que não vivemos? Onde está a linha entre crescimento e roubo? Victor inclinou-se para a frente. Porque é roubo, padre. Toda transferência tira algo do doador. Sempre tirou. E eu continuei mesmo sabendo. A confissão caiu como uma bomba. Marcos foi o primeiro a falar. Você sabia? Desde o início? Desde o 10º experimento. Uma mulher chamada Sarah Kovacs. Ela doou memórias de sua infância para um paciente com amnésia. A transferência foi sucesso, mas Sarah, ela voltou uma semana depois. Disse que não conseguia lembrar o sabor da torta de maçã da mãe. Apenas sabia que tinha amado, mas a memória sensorial, a emoção ligada a ela, desaparecida. Meu Deus, sussurrou Reeves. Continuei testando e descobri. Transferência não copia, ela move. Como cortar um pedaço de tecido. Você pode costurá-lo em outro lugar, mas o buraco permanece. Anya sentiu náusea subindo. Quantas pessoas, quantos doadores você mutilou? Ao longo de 40 anos, milhares, talvez dezenas de milhares. Victor não piscou. Todos consentindo, no papel. Nenhum compreendendo verdadeiramente as consequências. Incluindo minha mãe. A voz de Anya era um sussurro assassino. Incluindo sua mãe. Anya levantou-se tão abruptamente que a cadeira tombou. Você filho da puta! Anya. Elara tocou seu braço, mas Anya se afastou. Você pegou as memórias dela do meu pai. Por isso ela não conseguia lembrar dele. Por isso ela se matou, porque metade de sua identidade tinha sido roubada. Sim, Victor não desviou o olhar. Irina se voluntariou para um programa experimental. Ela tinha amnésia pós-traumática após um acidente. Ofereci restaurar algumas memórias usando técnicas de refresh, reimprimindo suas próprias memórias que havíamos mapeado anos antes, durante exames de rotina. Ela consentiu, mas o processo falhou. Em vez de restaurar, eu danifiquei. Apaguei camadas que não deviam ser tocadas. E você não tentou consertar? Tentei. Por 3 anos tentei. Mas a tecnologia não funciona ao contrário, Anya. Não há desfazer. Uma vez que algo é removido, é permanente. Lágrimas corriam pelo rosto de Anya. Ela me deixou uma carta, dizendo que você roubou algo dela. Eu pensei que fosse metáfora, paranoia, mas era literal. Era. Victor suspirou, um som cheio de dor.
Irina me fez prometer que se algo acontecesse a ela, eu cuidaria de você, que eu te contaria a verdade quando estivesse pronta, mas eu falhei, fui covarde, e ela morreu acreditando que tinha enlouquecido. Você arruinou sua vida. Arruinei muitas vidas. A dela foi apenas uma entre centenas. Victor fechou os olhos. Por isso o leilão, Anya. Por isso trouxe você especificamente. Porque você merece a chance de decisão. No lote final está não apenas a tecnologia, mas as memórias que removi de sua mãe, incluindo aquelas de seu pai. Se você as comprar, pode recuperar parte dela que foi perdida. Pode saber quem ele era. A sala girou. Anya segurou-se na mesa. Você manteve elas depois de tudo? Mantive tudo. Cada fragmento roubado, catalogado, preservado. Minha evidência, minha condenação. Victor abriu os olhos e Anya viu a extensão de seu cansaço. E agora minha possível redenção, se vocês escolherem usá-las corretamente. O resto do jantar passou em silêncio atordoado. Um a um, os participantes se retiraram para suas suítes. Anya ficou por último, olhando para o holograma de Victor. Por que esperar até agora? Perguntou ela. Por que não simplesmente me devolver as memórias dela? Porque não são suas para receber. São suas para comprar, para lutar, para escolher. Victor inclinou-se para a frente. Anya, se eu simplesmente entregasse a você, seria mais uma decisão minha. Mas se você lutar por elas, provar que as quer mais do que qualquer outra pessoa nesta ilha quer suas ambições, então talvez você seja digna de carregá-las. Isso é uma doença psicológica. É justiça. Torta, talvez, mas justiça. Anya virou-se para sair, então parou. Uma pergunta. Sim? Você amava minha mãe? Longo silêncio. Então, amava. De uma forma egoísta, doentia, inteiramente inadequada. E ela sabia. Por isso ela consentiu com os experimentos. Ela queria ajudar o homem que amava a alcançar seu sonho científico. Não compreendia o preço até ser tarde demais. Você é um monstro. Sim, sem hesitação. Mas sou um monstro que está tentando desfazer parte do dano. Isso conta para algo? Não. Anya caminhou até a porta. Mas talvez o leilão conte. Veremos. Anya não dormiu. Como poderia? A cada vez que fechava os olhos, via a mãe. Não como era antes de morrer. Olhos ocos, sorriso vazio, mas como devia ter sido. Completa, radiante, amando um homem cujo rosto Anya nunca conheceria. Às 3 da madrugada, desistiu. Vestiu-se e saiu para explorar. A instalação à noite era ainda mais surreal. Luzes de emergência criavam sombras longas, o oceano abaixo rugia invisível na escuridão. Anya caminhou pelos corredores de vidro, procurando o quê? Evidências? Respostas? Vingança? Encontrou a biblioteca no 3º andar. Paredes de vidro em todos os lados, estantes de madeira no centro, uma escada em espiral levando a um mezanino. Livros reais, não tablets, mas papel e couro. Alguém mais estava ali. Marcus Chen estava no mezanino, folheando um volume grosso. Ele olhou para baixo quando Anya entrou. Doutora Volkov também não consegue dormir? Sono parece frívolo depois daquela confissão. Não é? Marcus desceu a escada. Mas confesso que estou mais intrigado do que horrorizado. A tecnologia funciona, esse é o ponto. O custo moral, bem, todo avanço tem custos. Você realmente acredita nisso? Acredito em pragmatismo. Marcus pousou o livro, um tratado sobre ética neural. Olhe, o que Messina fez foi horrível, mas a tecnologia em si é revolucionária. Imagine, educação instantânea, terapia para trauma, preservação de expertise de grandes mestres. As aplicações benéficas são ilimitadas.
assim como as malévolas. Assim como qualquer tecnologia poderosa, fogo queima, mas também aquece. Marcos serviu-se de bourbon de um bar escondido entre estantes. Messina quer que destruamos a tecnologia. Eu discordo. Acho que devemos regulá-la, aperfeiçoá-la, garantir que os custos sejam compreendidos e minimizados. Mas destruir seria como destruir a fissão nuclear porque Hiroshima aconteceu. Isso é racionalização. É visão de longo prazo. Marcos ofereceu um copo. Anya recusou. Doutora Volkov, Anya, vou ser direto. Preciso do lote final. Minha empresa está morrendo. Sem a tecnologia de Messina, 50 mil empregos desaparecem. Bilhões em valor de mercado evaporam. Eu perco tudo. E isso justifica perpetuar tecnologia que mutila pessoas? Justifica tentá-la aperfeiçoar, remover o custo. Marcos deu um gole. Admito o egoísmo aqui, mas também acredito genuinamente que podemos fazer melhor do que Messina. Ele é um pioneiro atormentado pela culpa. Eu seria um administrador focado na solução. Não é ideal, mas é pragmático. Anya estudou-o. Havia lógica ali, por mais que odiasse admitir. E se não puder remover o custo? E se for fundamental ao processo? Então divulgaremos isso. Consentimento informado verdadeiro. Doadores saberão exatamente o que perderão. Marcos encolheu os ombros. Muitos ainda aceitarão. Pessoas fazem coisas terríveis por dinheiro, fama ou causa. Isso seria apenas adicionar mais uma opção. Isso é monstruoso. Isso é realismo. Marcos terminou o bourbon. De qualquer forma, somos competidores agora. Você vai lutar por aquelas memórias de sua mãe. Eu vou lutar pela tecnologia. Que a melhor ambição vença. Ele deixou a biblioteca. Anya ficou sozinha, pensando. Marcos estava errado, ela queria acreditar nisso. Mas e se não estivesse? E se a tecnologia pudesse ser salva, sanitizada, tornada segura? Não, decidiu ela. Algumas ferramentas são intrinsecamente perigosas. Algumas invenções não devem existir. Mas então, ela não teria as memórias da mãe? O dia passou em tensão crescente. Os 6 participantes evitavam-se, cada um processando as revelações. Yuki forneceu refeições em bandejas individuais, serviços de quarto, sem interação forçada. Às 19h45, todos se reuniram na sala de leilão. Era uma câmara circular, paredes negras aveludadas, teto abobadado com clarabóia mostrando estrelas. 6 cadeiras estofadas dispostas em semicírculo, cada uma com um console embutido no braço, tela touchscreen, teclado áptico. À frente, um palco pequeno com um pedestal de vidro. E claro, o holograma de Victor Messina, agora maior, mais detalhado. Bem-vindos, disse Victor, ao primeiro leilão. Antes de começarmos, algumas regras finais. 1. Lances são privados. Ninguém verá quanto os outros oferecem. 2. Uma vez que o leilão de um lote fecha, há 10 minutos para a transferência. O vencedor virá comigo para a ala médica. O processo leva 5 minutos. 3. Memórias não podem ser revistas antes da compra. Confiem nas descrições ou não comprem. Como sabemos que as memórias são reais? Perguntou Marcos. Não sabem? É uma questão de fé. Victor sorriu. Mas considerando que minha reputação e os últimos 3 dias da minha vida dependem disso, sugiro que confiem. Uma luz acendeu sobre o pedestal. Uma esfera holográfica materializou-se ali, azul pulsante, como um neurônio gigante. Lote 1, anunciou Victor. Descrição. A primeira reunião entre mim e um líder mundial, onde negociamos o uso secreto de minha tecnologia em interrogatórios militares. Esta memória contém nomes, datas, protocolos. Seu valor para chantagem política ou jornalismo investigativo é considerável. Elara inclinou-se para a frente. Lance inicial, 50 mil Messina Coins. As telas acenderam. Anya observou sua interface simples. Botão de lance, display de saldo atual, 500 mil MC. Hesitou. Então viu Elara digitando furiosamente.
Marcos também. Anya não deu lance. Este não era seu objetivo. 30 segundos de silêncio. Então Victor, lote 1 vendido por 120 mil MC. Vencedor, participante 4. Elara sorriu, pequeno, satisfeito. Senhora Nakamura, acompanhe Yuki para a transferência. Elara levantou-se, caminhou para fora da sala. Anya trocou olhares com os outros. Marcos parecia irritado. Provavelmente também quis aquele lote. Khalil não mostrava emoção. Father Reeves parecia doente. 10 minutos se arrastaram. Então Elara retornou. Ela estava pálida, suada, cambaleante. Yuki a apoiava. "O que?" começou Anya. "Estou bem", disse Elara, mas sua voz tremia. Apenas intenso, muito intenso. Ela se sentou pesadamente. A transferência é desconfortável. Não dolorosa, mas estranha. Como aprender uma língua instantaneamente. Seu cérebro precisa de tempo para integrar. "Não me avisou sobre isso", disse Elara. Não queria influenciar, mas agora todos sabem. Victor olhou para o grupo. Prontos para continuar? Lote 2. Memória de uma descoberta científica. A primeira prova de que consciência pode ser quantificada matematicamente. Father Reeves arrematou por 95 mil MC. Lote 3. Memória de um assassinato político que Messina testemunhou e não reportou. Khalil comprou por 180 mil MC sem hesitar. Lote 4. Memória íntima de um romance proibido com uma celebridade global. Ninguém deu lance. Victor riu. Nem mesmo para fofoca. Decepcionante. Lote 5. Memória de um experimento bem-sucedido de transferência reversa. Teoricamente, a chave para devolver memórias roubadas. Anya e Marcos entraram em guerra de lances. Anya ofereceu 200 mil MC, quase metade de seu orçamento. Marcos ofereceu 250 mil MC. Anya pausou. Aquilo era útil, mas não essencial. As memórias da mãe estariam no lote final. "Desisto", ela disse. Vendido ao participante 2 por 250 mil MC. Marcos sorriu para ela ao sair, triunfante, arrogante. Os leilões continuaram pelas próximas 4 horas. Alguns lotes eram valiosos, outros absurdos. Lote 8. Memória de uma noite bebendo com celebridades dos anos 2000. Ninguém deu lance. Anya conservou seus recursos, observando padrões. Marcos focava em lotes tecnológicos. Elara em lotes políticos e escandalosos. Khalil em qualquer coisa que envolvesse segredos corporativos ou criminosos. Father Reeves, surpreendentemente, comprou 3 lotes relacionados à evidência de alma, ou prova contra materialismo. Ele realmente estava tentando salvar sua fé. Às 23h45, o lote 12 foi apresentado. "Este", disse Victor, voz subitamente pesada, "é especial. Memória da primeira vez que percebi que a tecnologia roubava, não copiava. O momento exato em que escolhi continuar mesmo sabendo. Esta memória contém minha justificativa, meu raciocínio, minha loucura. É confessional." Silêncio total. Lance inicial, 100 mil MC. Anya olhou para os outros. Todos pareciam fascinados e repelidos. Então Father Reeves deu o lance. "Por quê?", perguntou Victor, genuinamente curioso. "Por quê?", disse Reeves calmamente. "Se vou julgá-lo, preciso compreendê-lo completamente." Vendido ao participante 3 por 100 mil MC. Reeves saiu com Yuki. Retornou 15 minutos depois, lágrimas nos olhos. "Padre?", Anya levantou-se. Reeves encarou Anya e depois Victor. "Você não tinha escolha. Nenhuma escolha real. Mas sabia disso. E continuou fingindo que tinha." "Sim", disse Victor simplesmente. Isso não é desculpa. Não, mas é contexto. Isso encerra nossa primeira noite, anunciou Victor.
Amanhã, mais 6 lotes. E na terceira noite, ele pausou dramaticamente. O lote final, o único que importa. Quantos Messina Coins preciso para ele? Perguntou Marcus. Tudo o que tiver, e mais do que os outros têm. Victor sorriu. É um leilão, Sr. Shen. Maior lance vence. Então, pessoas que gastaram demais hoje estão em desvantagem, observou Khalil. Ou demonstraram compromisso, perspectiva. Victor olhou para cada um. A questão é, o que você está disposto a sacrificar pelo que deseja? Essa resposta revelará mais sobre vocês do que qualquer memória que comprem. O holograma desvaneceu. Anya voltou para a suíte exausta, mas incapaz de descansar. Elara bateu na porta às 2 da manhã. Precisamos conversar, disse ela. Dentro, Elara apareceu diferente, mais velha de alguma forma, como se tivesse vivido anos em horas. A memória política, disse Anya. O que continha? Evidência que derrubaria 3 governos e uma dúzia de corporações. Elara riu sem humor. Mas isso não é o que me assusta. O que me assusta é sentir as emoções de Messina. Sua convicção de que estava fazendo certo, sua excitação científica cegando-o para a ética. E agora essas emoções estão em mim, misturadas com minhas próprias. Não sei onde Messina termina e eu começo. É temporário, disse Anya, esperando estar certa. Seu cérebro integrará, contextualizará. Você tem certeza? Porque Messina disse que transferência não é reversível. E se parte de mim agora é permanentemente dele? Anya não tinha resposta. Estou pensando em não comprar mais nada, disse Elara. Talvez um lote valha a pena, mas múltiplos? Quantas camadas de outras pessoas posso adicionar antes de perder eu? Então por que comprou hoje? Porque sou idiota. Porque pensei que podia lidar. Elara esfregou os olhos. Mas agora sei. Messina não está vendendo memórias, está vendendo fragmentos de alma. E alguns de nós vamos comprar tanto que deixaremos de ser nós mesmos. A segunda noite de leilão começou com tensão palpável. Todos sabiam agora o verdadeiro custo, não apenas financeiro, mas psicológico. Victor apareceu no holograma, visivelmente mais fraco. Sua pele tinha adquirido translucidez cadavérica. 72 horas restantes se tornaram 48. Vocês viram o que a tecnologia faz, disse ele. Como se sentem? E ainda assim, ele gesticulou para a sala, estão aqui. Por quê? Porque alguns objetivos valem o custo, disse Marcus. Porque justiça exige testemunho, disse Father Reeves. Porque começamos e recuamos é cobardia, disse Khalil. Porque preciso saber, disse Anya. Elara ficou em silêncio. E você, senhora Nakamura? Victor pressionou. Porque... Elara finalmente disse. Se vou expor isso, preciso experimentar completamente. Não posso denunciar algo que não compreendo visceralmente. Admirável. Idiota, mas admirável. Victor sorriu. Muito bem. Lote 13. 13? Interrompeu Marcus. Pensei que o último lote fosse 13. Mudei a numeração. Haver outro lote, inesperado. Victor acenou. Lote 13. Memória de minha primeira cobaia que sobreviveu à transferência completa sem danos cerebrais. Nesta memória, aprenderão por que ela sobreviveu quando outros morreram. A resposta envolve genética específica, útil para alguém que queira replicar a tecnologia sem matar metade dos sujeitos. Marcus quase pulou da cadeira. Quanto? Impaciente? Lance inicial 150.000 MC. Guerra de lances imediata. Marcus, Khalil e, surpreendentemente, Father Reeves competiram. O preço disparou. 200.000, 250.000, 300.000 MC. Isso é insano, murmurou Elara. Finalmente, Marcus venceu por 320.000 MC. Quase todo o resto de seu orçamento. Quando retornou da transferência, estava radiante. Vale cada moeda, disse ele. Cada moeda. Lote 14. Memória de um momento de compaixão genuína, Victor salvando um paciente que deveria ter sacrificado para a pesquisa. Father Reeves comprou por 80.000 MC. Lote 15.
Memória de traição. Como Victor foi forçado a abandonar parceiros de pesquisa para proteger sua tecnologia. Khalil arrematou por 150.000 MC. Lote 16. Memória de êxtase científico. O momento que a tecnologia funcionou perfeitamente pela primeira vez. Marcos deu lance apesar de estar quase sem fundos, mas Anya o superou por 190.000 MC. Quando retornou da transferência, estava tremendo. Não de medo, de admiração. Ela tinha sentido o que Victor sentiu, a pura alegria transcendente de descoberta, a sensação de tocar o próprio tecido da consciência humana. Era viciante, divino. Ela compreendeu naquele momento por que Victor continuou mesmo sabendo do custo. "Agora entende?" disse Victor quando ela se sentou. "Entendo e odeio que eu entenda." Lote 17. Memória de amor impossível. Victor apaixonando-se por uma colega, sabendo que seu trabalho a destruiria. Elara comprou por 100.000 MC. Depois pareceu arrependida imediatamente. Lote 18. Memória de confronto com autoridades. Victor recusando ordens militares de armar a tecnologia. Surpreendentemente nobre. Ninguém deu lance. Todos desconfiaram que fosse encenação. Lote 19. Memória de um funeral. Victor enterrando a primeira cobaia que ele considerava amiga. Father Reeves comprou por 70.000 MC. Retornou chorando abertamente. À meia-noite, Victor anunciou: "Isto conclui os leilões preliminares. Amanhã à noite, 3 lotes finais. Numerados 20, 21 e 22. O 22º, pausa dramática, é o que todos vocês vieram buscar." 3 lotes finais? Marcos franziu a testa. Pensei que houvesse apenas um. Eu também, mas decidi que contexto é necessário. O lote 20 e o 21 fornecem a fundamentação moral e técnica. O 22 é a conclusão. Juntos eles contam a história completa. "Você está manipulando", acusou Elara. "Estou enquadrando. Há uma diferença." Victor tossiu, áspero, doloroso. "Desculpem, meu tempo está mais curto do que esperava. Os médicos sugerem que talvez eu não tenha 48 horas, talvez 24. Então talvez devêssemos acelerar", disse Khalil. "Não, a antecipação é parte do processo. Vocês precisam passar uma noite mais sabendo que amanhã decidirá tudo." Victor olhou para cada um. "Usem esse tempo sabiamente. Negociem, aliem-se, traiam, sejam humanos. Quero ver quem vocês realmente são antes do fim." Anya não voltou para sua suíte imediatamente. Em vez disso, caminhou pelos corredores vazios, processando. A memória que comprara, o êxtase científico, ainda pulsava nela. Não era dela, mas parecia dela, como se sempre tivesse carregado essa capacidade de admiração transcendente, e Victor apenas a despertou. Ou uma voz interior sussurrou: "Ele implantou isso, e agora você carrega um pedaço dele." Encontrou-se na ala leste, perto da seção médica que Victor havia declarado fora dos limites. Portas de aço com leitores biométricos, obviamente trancadas. Mas uma estava entreaberta. Anya hesitou, depois empurrou. Um corredor estéril, iluminação clínica, salas de cada lado, algumas claramente quartos médicos, outras laboratórios. No fim do corredor, uma porta dupla com janela de vidro. Através do vidro, ela viu Victor Messina. Não o holograma, o homem real. Estava em uma cama hospitalar conectado a uma dúzia de máquinas. Seu corpo era ainda mais frágil do que o holograma admitia. Pele sobre ossos, veias proeminentes, cabelo ralo. Mas seus olhos estavam abertos e olhando diretamente para ela. Uma voz saiu de um alto-falante. "Doutora Volkov, você encontrou meu segredo." Anya empurrou as portas. Entrou. O quarto cheirava a antisséptico e decomposição lenta. Victor sorriu fracamente. "Desculpe pela decepção,
O holograma é lisonjeiro. Você está realmente morrendo. Óbvio, não? Victor tossiu. Líquido nos pulmões. Câncer metastático. Pulmões, fígado e ossos. Irônico. Construí tecnologia para salvar mentes, mas não posso salvar meu corpo. Anya aproximou-se da cama. Por que o leilão? Por que não simplesmente publicar tudo? Porque publicação é abstração. Pessoas leriam, horrorizariam-se brevemente, continuariam suas vidas. Mas isso, ele gesticulou fracamente para a instalação. Isso força confronto direto. Vocês não podem ignorar. Tem que escolher ativamente o que fazer com o conhecimento. Você é manipulador até o fim. Sou desesperado até o fim. Há uma diferença. Victor olhou para ela intensamente. Sua mãe, Irina, nos últimos dias antes de morrer, ela veio me ver. Disse que me perdoava, que compreendia que eu não tinha intenção de machucá-la, mas também disse... Sua voz quebrou. Disse que não conseguia perdoar a si mesma por ter confiado em mim, que tinha falhado você ao ser ingênua. Lágrimas quentes nos olhos de Anya. Ela não falhou. Não, eu falhei. E amanhã você terá a chance de corrigir minha falha. As memórias dela, incluindo aquelas de seu pai, estão no lote 22. Mas não apenas elas. A tecnologia completa também. Você terá que decidir: reclamar sua herança perdida ou destruir a ferramenta que a roubou. Isso é cruel. É necessário. Porque se você escolher errado, viverá com isso, como eu vivi. Victor fechou os olhos. Agora vá. Preciso conservar energia e você precisa pensar. Anya virou-se para sair, então parou. Victor, você realmente amava ela? Amo. Presente. Porque as memórias que tenho dela nunca desaparecerão, nem mesmo quando eu morrer. Elas estão gravadas nos servidores, eternas. É bênção ou maldição? Ele riu amargamente. Ainda não decidi. Anya saiu da ala médica em transe. Encontrou Elara esperando no corredor. Você o viu, disse Elara, não perguntando. Vi. Como ele está? Morrendo. Realmente morrendo. Anya encostou-se à parede. Elara, não sei se posso fazer isso. Competir por aquelas memórias. E se eu ganhar? E se eu me tornar menos eu por adicioná-las? Então você perde quem você é, mas ganha quem ela era. Elara sentou-se ao lado dela no chão. Não há resposta certa. Sabedoria filosófica não ajuda. Não estava tentando ajudar. Estava validando sua agonia. Elara inclinou a cabeça. Posso contar um segredo? Por favor. Eu comprei aquela última memória, a do amor impossível, e dentro dela vi algo que Messina não mencionou. O quê? A mulher por quem ele se apaixonou não era sua colega, era sua terapeuta. Ele estava em tratamento por depressão severa, pensamentos suicidas, e ela abusou da posição. Seduziu-o, convenceu-o de que juntos poderiam mudar o mundo com a tecnologia. Manipulou um homem vulnerável. Anya virou-se lentamente. Você está dizendo que Messina é vítima também? Não desculpa o que fez, mas adiciona camadas. Elara esfregou o rosto. E agora eu sei isso. Sinto a confusão dele, a dor traída, e não sei o que fazer com isso. Você vai expor? Não sei. A história se tornou mais complicada. Elara olhou para Anya. Assim como a sua. Sua mãe amava um monstro, mas o monstro foi criado por outro monstro. É monstros até o final, Anya. Não há inocentes nessa história. O último dia amanheceu cinzento, tempestade se aproximando do oceano. Os 6 participantes se reuniram no café da manhã, mas ninguém comeu muito. Tensão era tangível. Yuki entrou às 10 horas com um anúncio. O Sr. Messina solicita a presença de todos na sala de leilão ao meio-dia. Não será um leilão, mas uma reunião final. Ele está piorando? Perguntou Father Reeves. Ele está morrendo mais rápido do que previsto.
Se o leilão final acontecerá, precisa ser hoje, agora. Ao meio-dia, Victor estava no palco. Não holograma, o homem real, em cadeira de rodas, conectado a uma bolsa IV portátil. Sua aparência chocou todos eles. Sei que pareço terrível, disse ele, voz fraca, mas precisava estar aqui, fisicamente, para o último ato. Marcos franziu a testa. Pensei que teríamos o dia para preparar estratégias. Mudança de planos. Meu corpo não coopera. Victor tossiu sangue em um lenço. Então vamos acelerar. 3 lotes finais. Começa agora. Não é justo, começou Marcos. Justiça? Victor riu, som horrível. Nada disso foi justo. Para minhas vítimas, para vocês, para mim. Mas acontecerá de qualquer forma. Ele acenou para Yuki, que ativou o pedestal holográfico. Lote 20, anunciou Victor. Descrição. A memória de Irina Volkov, mãe de nossa doutora Volkov, contendo momentos compartilhados com o pai de Anya, incluindo o primeiro encontro, declaração de amor, o dia em que Anya nasceu. Esta memória dará a Anya conhecimento de um homem que nunca conheceu. Responderá perguntas que a assombram há 34 anos. Anya não conseguia respirar. Lance inicial, 100.000 MC. Ela imediatamente ofereceu tudo que tinha, 290.000 MC. Silêncio. Então Marcos. 300.000 MC. Anya virou-se, incrédula. O quê? Por quê? Desculpa, Anya, mas preciso de você desesperada para o próximo lote. Se você gastar tudo aqui, não poderá competir pela tecnologia. Você, filho da puta! É estratégia, nada pessoal. Tem um lance de 300.000 MC, disse Victor. Alguém supera? Anya olhou para seu saldo. 0. Ela gastara tudo. Lágrimas de raiva. Não posso. Então, eu posso. Elara levantou-se. 320.000 MC. Todo o resto do meu orçamento. Todos olharam para ela. Por quê? Perguntou Anya. Porque é a coisa certa. Elara encarou Marcos. E porque foda-se o cinismo. Marcos hesitou, então encolheu os ombros. Seu funeral, literalmente. Vendido a participante 4 por 320.000 MC, disse Victor. Senhora Nakamura, a transferência ocorrerá após os outros leilões. Agora... Espera, disse Anya. Elara, você não precisa... Não comprei para mim, comprei para você. Elara sorriu. Você as terá, mas depois do leilão, quando tudo estiver resolvido. Mas isso significa que não consigo competir pelos próximos lotes. Estou fora. Elara sentou-se. Está bem, consegui o que vim buscar de qualquer forma. Evidências, história. Agora cabe a vocês outros decidirem o resto. Lote 21, continuou Victor. Descrição. Minha memória do momento em que percebi que a tecnologia não apenas transfere, mas transmuta. Que quando memórias mudam de hospedeiro, elas alteram ambos, doador e receptor. Esta memória explica o custo mecânico, biológico, filosófico da tecnologia. Compreendê-la é compreender a própria natureza da consciência. Father Reeves estava pálido. Transmutação bilateral? Você nunca mencionou isso. Porque só recentemente compreendi completamente. Victor olhou para ele. Padre, esta memória responderá à sua pergunta fundamental. Há alma? E se há, pode ser fragmentada? Não sei se quero a resposta, mas precisa. Victor apontou para Khalil. Assim como o Sr. Assad precisa, pois seus empregadores querem destruir essa informação. E Sr. Chen precisa para replicar o processo. E Doutora Volkov precisa para compreender o que aconteceu com sua mãe. Então por que leiloar? Perguntou Khalil. Por que não simplesmente compartilhar?
porque quem pagar por esse conhecimento terá investido, terá pele no jogo e será mais provável de usá-lo sabiamente ou destrutivamente, com plena consciência. Victor sorriu. Lance inicial: 200.000 MC. Guerra imediata. Father Reeves, Khalil, Marcus, até Anya, todos competindo. O preço escalou brutalmente. 300.000, 400.000, 500.000 MC. Isso é impossível, disse Marcus. Ninguém tem tanto. Não individualmente, disse Khalil calmamente, mas coletivamente. Ele olhou para os outros. Proponho um consórcio. Dividimos o custo, compartilhamos a memória. Todos aprendem a verdade juntos. Silêncio atônito. Você quer cooperar? Elara soou chocada. Quero eficiência e reconheço quando competição é contraproducente. Khalil olhou para Victor. É permitido? Não há regra contra. Victor parecia genuinamente surpreso. Muito bem, 5 participantes, excluindo a senhora Nakamura, que está sem fundos. Se cada um contribuir igualmente... Rápido cálculo mental. Anya tinha 0. Marcus tinha uns 30.000 MC restantes. Father Reeves tinha aproximadamente 150.000 MC. Khalil tinha 170.000. Podemos juntar cerca de 350.000 MC, disse Father Reeves. É suficiente? Considerando que é uma abordagem sem precedentes, Victor pensou. Aceito. 350.000 MC, dividido proporcionalmente. Mas todos recebem a memória. Isso significa 5 transferências. Estão dispostos ao custo psicológico? Olhares trocados. Então, um por um, anuíram. Acordo fechado. A transferência ocorrerá em sequência. Levará aproximadamente 50 minutos. Victor tossiu violentamente. E me dará tempo para descansar antes do último lote. As transferências foram brutais. Anya foi a terceira. Quando Yuki a levou à ala médica, ela viu Father Reeves sendo carregado para fora, inconsciente, convulsionando levemente. Ele ficará bem? Perguntou ela, alarmada. Eventualmente. A memória que o Sr. Messina forneceu é traumática. Confronta convicções fundamentais. Yuki a guiou para uma sala com cadeira reclinável, equipamento neural ao redor. Sente-se. Anya sentou. Yuki aplicou eletrodos em seu couro cabeludo e injetou algo em seu braço. Relaxante muscular leve. E ativou a máquina. Zunido suave. Depois, sensação de queda. E então, ela era Victor. Tinha 52 anos. Estava em um laboratório, observando dados em múltiplas telas. Algo estava errado. As leituras neurais do último doador, um voluntário chamado Thomas Erickson, mostravam degradação em áreas não relacionadas à memória transferida. Victor ampliou os dados, isolou padrões e compreendeu. Quando uma memória era transferida, ela não saía limpa. Levava consigo conexões, links neurais para outras memórias, emoções, identidade. Como o arrancar uma raiz. Você tira a planta, mas sempre leva um pouco do solo. E no receptor, a memória não se encaixava passivamente. Ela invadia, reescrevia caminhos neurais existentes, fundia-se com o hospedeiro, mudava quem eles eram fundamentalmente. Deus! Victor sussurrou, e Anya sentiu suas palavras em sua própria boca. Não é transferência, é fusão parasitária. Ele olhou para os dados de todos os doadores passados. Todos mostravam o mesmo padrão, erosão gradual de identidade centralizada, fragmentação, como se pedaços de sua autoconsciência estivessem sendo consumidos. E os receptores? Eles não se tornavam eles mesmos com novas memórias. Tornavam-se híbridos, quimeras, mosaicos de múltiplas consciências competindo por primazia. Estou criando monstros, Victor percebeu. Cada transferência destrói 2 pessoas e cria algo novo,
algo que não é nenhum deles. Mas então, outro pensamento. E se isso não for destruição? E se for evolução? E Anya sentiu, não sua própria emoção, mas de Victor, uma excitação doentia, a ideia de que talvez ele não estivesse cometendo crimes, talvez estivesse empurrando a humanidade para o próximo estágio. Morte do indivíduo, nascimento da consciência coletiva distribuída, não é apocalipse, é transcendência. E Anya compreendeu. Victor não estava em negação, ele estava racionalizando, justificando o injustificável através de filosofia barata e visão grandiosa. Mas a parte mais aterrorizante, parte dela, a parte que agora era Victor, concordava. Anya acordou gritando, e o que a segurou? Respire, respire. Está acabado. Ele escolheu. Sabia o que estava fazendo e escolheu continuar porque pensou que era Deus. Anya soluçava. E agora eu penso isso também. Parte de mim está convencida de que ele estava certo. Isso passará. Seu ego central reacertará. Você não entende. Anya empurrou-a. Ele plantou isso em mim. Agora vou carregar sua justificativa lunática para sempre, assim como carregarei o êxtase científico da primeira transferência que comprei. Estou me tornando dele. E o que não respondeu? Não havia resposta. Quando todos os 5 terminaram as transferências, reuniram-se na sala de leilão, cada um visivelmente alterado. Father Reeves tinha perdido algo, sua certeza gentil substituída por dúvida aguda. Não há alma. Ou se a há, ela é tão distribuída, tão fragmentada que a distinção entre sagrado e material colapsa. Passei 60 anos acreditando em essencialismo espiritual e em 50 minutos aprendi que estava errado. Marcos estava pálido, mas radiante. Compreendo agora, completamente. Posso replicá-la, posso aperfeiçoá-la. Ele olhou para Victor com algo próximo de admiração. Você é um gênio louco. Khalil não disse nada, apenas ficou ali, rosto sem expressão. Mas Anya viu suas mãos tremerem. E Anya sentia-se como um vitral rachado, ainda intacta, mas com linhas de fratura por toda parte. Agora vocês sabem, disse Victor, extremamente fraco agora. Agora podem julgar com o conhecimento completo. E isso nos leva ao último item. Lote 22. Victor anunciou. O lote final. A sala escureceu. Apenas o pedestal permaneceu iluminado. Este lote contém 3 componentes. 1. As memórias restantes de Irina Volkov que roubei, especificamente aquelas relacionadas ao pai de Anya. 2. A arquitetura técnica completa da tecnologia de transferência, incluindo todos os protocolos experimentais, mapas neurais e algoritmos de segurança. 3. Códigos de acesso para os servidores onde milhares de memórias roubadas estão armazenadas. Victor pausou. Quem comprar este lote terá 3 escolhas. Opção A: usar os códigos para devolver memórias roubadas às suas vítimas originais. Uma operação de anos, mas possível. Opção B: usar a tecnologia para comercializar transferências, tornando-se o próximo Victor Messina. Opção C: destruir tudo. Apagar os servidores, queimar a pesquisa, garantir que a tecnologia morra comigo. E se escolhermos A? Perguntou Anya. Então, milhares de pessoas recuperam fragmentos perdidos de si mesmas, incluindo você, Anya. Você pode receber as memórias de sua mãe sem pagar preço adicional. Mas a tecnologia sobrevive, e eventualmente alguém a usará mal novamente. E se escolhermos B? Perguntou Marcos. Então vocês lucram e perpetuam um ciclo. E C? Perguntou Father Reeves. Então, justiça. Mas todas aquelas vítimas, incluindo Anya, permanecem fragmentadas para sempre, incluindo vocês mesmos, os fragmentos que já absorveram. Silêncio pesado. Não há opção boa, disse Elara. Correto. Há apenas escolhas difíceis com consequências permanentes.
Bem-vindos à ética real. Victor olhou para cada um. Lance inicial. Todo o resto do saldo de vocês. Maior oferta combinada vence. Combinada? Halil franziu a testa. Vocês cooperaram no último lote. Podem cooperar novamente, ou competir, ou aliar-se em subgrupos. Vocês decidem. Victor tossiu sangue. Mas decidam rápido. Estou morrendo. Literalmente. Talvez minutos restantes. Caos. Marcos imediatamente ofereceu seus 30.000 MC restantes. E estou preparado para escolher a opção B. Comercializar, regulamentar, lucrar. Monstruoso, cuspiu Father Reeves. Pragmático, corrigiu Marcos. A tecnologia existe, melhor nas mãos de alguém responsável. Você não é responsável, você é ganancioso. E você é idealista, o que é pior? Anya virou-se para Khalil. Você vai destruir, certo? É para isso que foi enviado. Era. Khalil cruzou os braços. Mas depois daquela última memória, não tenho certeza. Destruição é simples, mas é correta. Como pode hesitar? Anya estava incrédula. Vimos o que isso faz. Vimos o que faz quando mal utilizado, mas também vimos potencial, educação, terapia, preservação de conhecimento especializado. Khalil olhou para ela. Doutora Volkov, se você pudesse ter as memórias de sua mãe permanentemente, não emprestadas através de transferência, mas realmente suas, não valeria o risco? Não se significa perpetuar? Então você sacrifica a sua herança por princípio, nobre. Mas é o que você realmente quer? Anya não respondeu. Father Reeves ficou de pé. Vou oferecer meus 150.000 MC restantes, mas apenas se concordarmos coletivamente com a opção A, restaurar vítimas, depois avaliar se a tecnologia pode ser salva com salvaguardas adequadas. Meio termo, disse Marcos. Você sempre procura meio termo, padre, mas alguns dilemas não os tem. Então, que Deus me perdoe por tentar. Anya olhou para o grupo. Marcos queria a opção B. Reeves queria a A. Halil estava indeciso. Elara não tinha fundos, mas tinha voz. O que você acha? Anya perguntou a ela. Acho que não há resposta certa, mas há resposta errada. Elara olhou para Marcos. E comercialização sem restrições é definitivamente errada. Então você apoia a opção A ou C? A, disse Elara após pausa. Porque pessoas merecem recuperar o que foi roubado, mesmo se o risco permanecer. Anya olhou para Victor, que observava silenciosamente, sangue escorrendo do canto de sua boca. Quanto tempo você tem? Ela perguntou. Minutos, ele disse. Talvez menos. Então preciso decidir agora. Sim. Anya respirou fundo. Ofereço meu 0 MC. Isso não é oferta, mas ofereço minha vida, minha carreira, minha expertise médica. Anya olhou para os outros. Seja qual for a opção que ganhemos, preciso de alguém que compreenda a neurociência para implementá-la. Não confio em Marcos para fazer corretamente, e Reeves não tem conhecimento técnico. Então ofereço meu trabalho, por anos, se necessário, para garantir que as vítimas sejam restauradas adequadamente. Isso é... Father Reeves pareceu admirado. Sacrifício extraordinário. É responsabilidade. Anya olhou para Victor. Você destruiu minha mãe. Agora usarei o que você criou para consertar o que quebrou. Não apenas para ela, para todos. Victor sorriu, genuíno, sem ironia. Sua mãe estaria orgulhosa. Não conheci minha mãe graças a você, mas vou conhecê-la. Anya virou-se para os outros. Voto pela opção A, restauração. Depois decidimos juntos sobre o futuro da tecnologia. Eu também, disse Elara. Concordo, disse Father Reeves. Halil hesitou longamente. Então, concordo, mas sob condição. Após restauração, a tecnologia é trancada sob controle internacional. Nenhuma entidade única a controla. Aceitável, disse Reeves. Todos olharam para Marcos. Ele riu amargamente. Vocês todos são idealistas tolos, mas encolheu os ombros. Sou derrotado. Opção A. Que sejamos todos pobres e virtuosos juntos. Decidido, disse Victor, voz agora quase inaudível. Vocês escolheram restauração, escolheram responsabilidade compartilhada,
escolheram melhor do que eu. Ele tossiu violentamente, corpo convulsionando. E o que? Ele chamou. Execute protocolo final. Yuki aproximou-se com um tablet. Transferindo códigos de acesso para o consórcio, divididos igualmente entre 5 participantes. Nenhum indivíduo pode acessar tudo sozinho. Verificação de segurança, murmurou Victor. Inteligente, até o fim. Victor, disse Anya, aproximando-se. As memórias de minha mãe, quando posso? Agora. Elara comprou, mas você implementará. Yuki fará a transferência. Victor olhou para ela, olhos desfocando. Anya, sua mãe amou seu pai desesperadamente e amou você mais. Esses sentimentos agora seus. Obrigada, lágrimas escorrendo. E Victor, apesar de tudo, você tentou fazer certo no fim. Tarde demais, mas tentei. Victor sorriu fracamente. Diga a eles, diga ao mundo que não vale a pena. Memórias roubadas sempre custam mais do que valem. Sua cabeça caiu para o lado. Os monitores apitaram, linha se tornando plana. Victor Messina estava morto. 6 meses depois. Anya Volkov estava na varanda de um apartamento em São Francisco, observando o nascer do sol. Em sua mente, 2 consciências coexistiam. A dela, 34 anos de vida, memórias de solidão e busca. E partes de sua mãe, fragmentos de amor, risos, o toque de um homem chamado Dmitri, que tinha sorriso gentil e mãos ásperas de carpinteiro. A transferência tinha sido transformadora. Anya agora conhecia seu pai. Não completamente. Muitas memórias tinham sido perdidas permanentemente. Mas o suficiente. Suficiente para compreender que tinha sido amada, que seus pais tinham sido felizes, que a tragédia não foi destino, mas crime. Seu telefone tocou. Elara. Anya, mais 50 vítimas processadas esta semana. Taxa de sucesso, 82%. Os outros 18%, os danos neurais eram extensos demais. Entendo, Anya suspirou. E o total restaurado? 1.263. Ainda temos cerca de 8.000 para processar. Anos de trabalho pela frente, mas trabalho necessário. Marcos ligou, continuou Elara. Ele quer renegociar o acordo de controle internacional. Argumenta que desenvolvimento comercial regulamentado poderia financiar mais restaurações. Claro que quer. Diga a ele não. Já disse, ele é persistente. Ele é ganancioso. Também, Elara riu, mas admito, parte de mim compreende a perspectiva dele. A tecnologia tem valor legítimo. Talvez no futuro... No futuro distante, cortou Anya, depois de estabelecermos salvaguardas rigorosas e compreendermos completamente os custos. Concordo. Aliás, Father Reeves publicou um paper filosófico sobre fragmentação de identidade e ética de consciência. Está causando alvoroço nos círculos acadêmicos. Aposto. E Khalil voltou para suas sombras corporativas, mas mandou mensagem dizendo que seu consórcio considera nosso trabalho aceitável. Autoelogio vindo dele. Elara riu novamente, depois ficou séria. Anya, você está feliz com as memórias de sua mãe? Anya ponderou. As memórias eram preciosas, mas também eram dolorosas, lembretes constantes do que foi roubado. Estou completa, ela finalmente disse. Não é o mesmo que felicidade, mas é importante. Entendo. Eles ficaram em silêncio por um momento. Então Elara. Sabe, penso em Victor às vezes. Me pergunto se no fim ele encontrou paz. Acho que ele encontrou algo melhor. O quê? Responsabilidade compartilhada. Ele passou 40 anos carregando culpa sozinho, mas no fim, transferiu esse fardo para nós. Agora nós decidimos,
Nós consertamos, nós carregamos. Anya olhou para o sol nascente. É mais honesto assim. Filosofia estranha. Aprendi com um monstro moribundo. Anya sorriu tristemente. Talvez essa seja sua última transferência. Não de memória, mas de moral. Ele nos ensinou, através de exemplo terrível, que algumas responsabilidades não podem ser delegadas, apenas compartilhadas. Você ficou bem existencial desde que absorveu parte da mente dele. Provavelmente. Não sei onde Victor termina e eu começo às vezes. Talvez nunca saiba. Anya virou-se da janela. Mas estou em paz com isso. Somos todos mosaicos agora. A única questão é, construímos algo bonito com os cacos? Estamos tentando, disse Elara. Isso é o suficiente. Sim, concordou Anya. Por enquanto, é suficiente. Ela desligou, pegou uma xícara de café e começou mais um dia do trabalho de uma vida, consertando o que um gênio quebrado tinha destruído. Nas profundezas de sua mente, ela sentiu algo. Um sussurro que poderia ter sido sua mãe, ou Victor, ou apenas sua própria consciência fragmentada. Obrigada por lembrar. Obrigada por fazer melhor. E Anya respondeu silenciosamente. É o mínimo que posso fazer. Agora, se esta história tocou você de alguma forma, se você se viu pensando sobre suas próprias memórias, sobre o que faz você ser você, sobre os fragmentos de outras pessoas que carrega em sua própria identidade, eu tenho um pedido. Se você gostou desta história, se ela fez você pensar, se ela te emocionou ou te provocou, ou te deixou desconfortável de formas produtivas, por favor, deixe seu like, sua curtida, seu joinha digital. Pode parecer um gesto pequeno, mas cada curtida é um sinal de que histórias como esta, histórias que fazem perguntas difíceis e não oferecem respostas fáceis, têm valor. É um voto de que você quer mais conteúdo que trata você como pessoa pensante, não apenas como consumidor passivo. É um pequeno ato de rebeldia contra a superficialidade que muitas vezes domina nossos espaços digitais. Comente abaixo. Sério, eu quero ouvir de você. Qual foi o momento que mais te impactou? Você teria feito a mesma escolha que Anya no final, sacrificando a possibilidade de lucro e poder para focar em restauração e cura? Ou você teria ficado com Marcos, argumentando que a tecnologia pode ser regulamentada e usada para o bem? Você acha que Victor Messina merecia perdão, ou pelo menos compreensão? Ou ele foi irredimivelmente monstruoso? Se você tivesse a oportunidade de transferir memórias de alguém que você perdeu, um avô falecido, um amor que se foi, um momento da infância que você mal lembra, você faria isso sabendo que pode mudar fundamentalmente quem você é? Estas não são perguntas retóricas, são convites genuínos para diálogo. Porque histórias ficam mais ricas quando as exploramos juntos, quando trazemos nossas próprias experiências e perspectivas para a conversa. Seu comentário pode fazer alguém ver algo de forma completamente nova. Sua perspectiva importa. Se você ainda não se inscreveu neste canal, este é o momento perfeito. Clique no botão de inscrever-se. Por quê? Porque se você chegou até aqui, se você acabou de passar mais de 1 hora comigo nesta jornada pelo arquipélago Sentinela, explorando os cantos mais escuros da ambição científica e os vislumbres mais brilhantes de redenção humana, então claramente você é alguém que aprecia narrativas profundas. E eu estou comprometido em criar mais histórias como esta, histórias que respeitam sua inteligência. Histórias que exploram dilemas éticos reais através de lentes de ficção especulativa. Histórias que perguntam, e se? E então seguem essa pergunta até suas conclusões lógicas e emocionais, não importa quão desconfortáveis possam ser. Quando você se inscreve, você está dizendo, sim, eu quero mais disso. Eu valorizo o storytelling que me desafia.
E você está ajudando este canal a crescer, a alcançar mais pessoas que, como você, anseiam por narrativas com substância. Compartilhe esta história. Sério, pense em alguém em sua vida que apreciaria isto. Aquele amigo que está sempre falando sobre ética de IA. Aquela colega de trabalho que adora ficção científica cerebral. Aquele membro de família que gosta de debater dilemas filosóficos durante jantares. Mande o link para eles. Poste nas suas redes sociais. Porque histórias, no fim, são tecnologia de transferência de memória, a versão ética dela. Quando você compartilha uma história, você está transferindo experiências, ideias, emoções de uma mente para outra. Mas ao contrário da tecnologia de Victor Messina, storytelling não rouba nada. Ele adiciona, enriquece, conecta. Cada compartilhamento é uma pequena ação de construção de comunidade, criando espaços onde pessoas podem explorar juntas ideias grandes e complicadas. Ative as notificações. Clique naquele sininho, porque eu posto regularmente e o algoritmo do YouTube é um algoritmo. Ele não mostra necessariamente a todos os inscritos cada novo vídeo, mas notificações garantem que você não perca a próxima história. E acredite em mim, as próximas serão igualmente provocativas. Estou trabalhando em uma história sobre um mundo onde sonhos podem ser gravados e usados como evidência em julgamentos. Imagine as implicações para a privacidade, para a justiça, para a própria natureza da culpa e inocência. Estou desenvolvendo uma narrativa sobre a última criança nascida naturalmente em uma era onde toda concepção é geneticamente otimizada. Estou explorando um futuro onde envelhecer se tornou opcional, mas apenas para aqueles que podem pagar, e as divisões de classe resultantes. Estas histórias estão chegando e eu não quero que você as perca. Mas além dessas ações práticas, os likes, comentários, inscrições, compartilhamentos, eu tenho um pedido mais profundo, mais pessoal. Leve esta história com você para o mundo real. Quando você ouvir sobre um novo avanço em neurotecnologia, e você ouvirá frequentemente, porque estamos em uma era de explosão em ciência cerebral, pense em Victor Messina, não necessariamente para temê-lo, mas para lembrar que cada tecnologia poderosa precisa de guardiões cuidadosos. Quando você se deparar com escolhas entre conveniência e ética, entre lucro e princípio, entre ambição pessoal e bem coletivo, pense em Anya e seus companheiros escolhendo o caminho mais difícil. Quando você sentir tentação de julgar alguém que cometeu erros terríveis, lembre-se de que mesmo Victor, monstro que era, tentou fazer as pazes no final. Redenção nem sempre é possível, mas tentar, isso é sempre possível. Obrigado por passar esta última hora e meia comigo no Arquipélago Sentinela. Obrigado por testemunhar a ascensão e queda de Victor Messina. Obrigado por acompanhar Anya em sua jornada de dor à compreensão. Obrigado por ser o tipo de pessoa que aprecia histórias com profundidade e substância. Agora vá lá. Curta, comente, inscreva-se, compartilhe. E mais importante, vá viver sua vida como um mosaico consciente, colecionando fragmentos de experiência que o tornam mais rico, mais complexo, mais magnificamente humano. Até a próxima história. E lembre-se, suas memórias são suas. Guarde-as bem.